Oi, meus amores, como vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre comer emocional, sobre qual a diferença da fome física e da fome emocional, como a gente consegue perceber e entender qual fome a gente realmente está sentindo e como lidar com as nossas emoções de uma forma melhor para que a gente não desconte essas emoções na comida e isso não atrapalhe o nosso emagrecimento. Para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Renata e aqui eu documento a minha jornada de emagrecimento, tudo que eu estudo e aplico, tudo que eu vou melhorando na minha vida em busca de ter um corpo mais saudável, esteticamente mais bonito e para ter mais qualidade de vida. Eu já tenho mais de 20 anos tentando emagrecer, já emagreci e engordei inúmeras vezes, já passei por um transtorno de compulsão alimentar. Inclusive aqui no canal tem uma playlist chamada Saga do Corpo dos Sonhos, que é parte da minha jornada junto com meu marido a partir de 2021, 2022, em que a gente passou por várias tentativas buscando emagrecer. E hoje eu já tô numa outra fase, ainda busco diminuir o meu percentual de gordura, inclusive eu criei um desafio para eu conseguir diminuir esse percentual até dezembro, mas nos últimos meses a minha vida virou um turbilhão. A minha mãe foi diagnosticada com câncer, ficou praticamente 3 meses internada e ela faleceu há mais ou menos um mês, e por conta desse contexto eu acabei entrando nesse ciclo do comer emocional novamente. Eu já tinha passado por isso quando eu tive compulsão alimentar lá em 2022, já tinha superado essa fase, já tinha conseguido sair, melhorar muito e conseguir evoluir bastante na minha transformação, mas eu me vi de novo passando por isso. E não é fácil falar sobre isso, mas eu compartilhei aqui no YouTube, na aba comunidade, compartilhei na minha lista de e-mail e compartilhei lá no meu Instagram também. Inclusive, se você ainda não me segue, eu vou deixar o arroba aqui. E muita gente se conectou falando que também passa por isso, que também tem esse problema de descontar as emoções na comida. Então eu resolvi gravar esse vídeo mais num formato de aula para mostrar o que eu tô passando. Eu já consegui melhorar bastante, sair da crise que eu tava tendo há alguns dias atrás. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse tema para ajudar quem também passa por isso e também tem essa dificuldade. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Vou dividir a minha tela, montei aqui uma aula, vocês me digam nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo nesse formato. Então vamos começar entendendo o que é o comer emocional. O comer emocional ele acontece quando a gente recorre à comida para lidar com alguma emoção, geralmente uma emoção negativa. E o que é interessante é que esse comportamento do comer emocional, ele segue a mesma estrutura de um hábito. Então, para quem já leu o livro Hábitos Atômicos, é basicamente o mesmo ciclo do hábito, que tem 4 etapas. A primeira é o estímulo, é o gatilho desse comportamento, que pode ser ou uma situação ou uma emoção desconfortável. Então, eu briguei com alguém, eu tô estressada, eu tô cansada do trabalho, eu tô com raiva, eu tô triste por algum motivo. E essa emoção negativa, ela é muito desconfortável. E isso gera na gente a segunda etapa, que é o desejo, que é aliviar essa emoção. E pra gente realizar esse desejo, a gente vai para a terceira etapa, que é o comer, é a resposta, é o hábito em si. Quando a gente come, a gente consegue fugir por alguns minutos daquela realidade ou daquela emoção que é tão desconfortável. Então a gente consegue entorpecer, a gente consegue amenizar o que a gente está sentindo. A gente também usa a comida como forma de recompensa. Eu tive um dia muito difícil no trabalho, eu tô muito cansada, eu mereço comer alguma coisa gostosa hoje. Ou então como uma forma de distração. Eu tô sem nada para fazer, eu não sei lidar com o tédio. O tédio é uma situação que me deixa meio angustiada, então eu vou lá na geladeira ver se tem alguma coisa para eu comer. E é aí que a gente sente aquele conforto, aquele alívio momentâneo, aquela satisfação e aquele prazer em comer. E algumas características do comer emocional é que ele é muito urgente. A gente sente aquele desconforto e parece que tem um vazio dentro da gente que ele só consegue ser preenchido pela comida. Então a gente usa a comida para tampar esse buraco que a gente sente e aí a gente se sente mais calmo, a gente fala, agora foi. Só que a questão é que isso acontece momentaneamente, porque logo esse efeito de entorpecimento, ele acaba passando. E aí depois a gente sente culpa, a gente sente arrependimento, a gente sente tristeza, ainda mais quando a gente está num processo de emagrecimento. E por ter esse efeito, o comer emocional ele é um dos sintomas dos transtornos alimentares. E esse sentimento de tristeza, de culpa, de arrependimento, eles se tornam gatilhos para que a gente continue presa nesse ciclo. Então a gente se sente mal por ter comido, a gente quer aliviar essa tristeza, a gente come novamente e a gente se sente bem temporariamente. E a gente fica sempre repetindo
esse padrão. E aí o que acontece é que a gente tem tanto prejuízos mentais, porque a gente começa a se relacionar da maneira errada com a comida, quanto prejuízos físicos, porque naturalmente a gente acaba engordando porque a gente está ingerindo muito mais comida do que o nosso corpo realmente precisa. E para a gente começar a entender qual a diferença da fome física e da fome emocional, a gente precisa entender que o nosso corpo gera 2 sinais fisiológicos. O primeiro é a fome, que é quando o nosso corpo realmente pede comida. Ele precisa comer, ele precisa de nutrientes. E o segundo sinal é a saciedade. Quando a gente já está ingerindo alimento, o nosso corpo fala, ó, já tá bom, foi suficiente, já pode parar. A grande questão é que quando a gente está num contexto de sobrepeso, de obesidade, ou quando a gente tem muito histórico de dietas restritas, esses mecanismos, eles ficam desregulados. Então a gente tem que passar por um processo de reaprender a reconhecer esses sinais que o nosso corpo dá. Então, falando especificamente da fome física, o objetivo da fome física é nutrir o nosso corpo. E a fome física, ela tem uma característica que ela vai aumentando devagar. Então, ela começa a aparecer depois de um tempo que a gente já fez a última refeição. Ela vai aumentando aos poucos. E aí, ela tem diversos sinais e depende de pessoa para pessoa. Então, alguns sinais que são mais comuns: barriga roncando, aquela sensação de vazio no estômago, fraqueza, tontura, dores de cabeça, algumas pessoas começam a tremer e a gente tem também algumas pessoas que começam a ficar mal-humoradas. Como eu falei, esses sinais, eles não são os mesmos para todas as pessoas. Então, por exemplo, eu sempre sinto muito a minha barriga roncar e muita dor de cabeça. Às vezes eu sinto a cabeça doendo antes do que a barriga roncando. Então é interessante que você olhe essa lista e perceba se você realmente sabe quais são os sinais da sua fome física. Uma outra característica muito clara da fome física é que quando a gente está com fome, a gente come o que vier pela frente. Para saber se você realmente está com fome física, você se pergunta, cara, eu comeria um prato de arroz e feijão agora? Meu, comeria mesmo, porque eu estou com fome. Ó, por exemplo, agora é o momento que eu estou com fome, agora são 1h54 da tarde. Já tá na hora de eu comer, então eu já tô começando a ficar com fome. Comeria um prato de arroz e feijão? Sim, comeria com certeza um prato de arroz e feijão agora. Então, essa fome física, ela vai aumentando em escala. Aqui a gente tem a escala da fome. Então, por exemplo, 1, 2 e 3, 0 sinal de fome. Nível 4, já tá neutra, não tá nem com fome nem saciado, tá? Ok. Nível 5, dependendo da situação, eu até como um alimento. Eu não tô com fome para comer um prato de arroz e feijão, mas se for, sei lá, um pedaço de pizza, eu até comeria. Nível 6, tô começando a ficar com fome, tô começando a olhar no relógio, a planejar o que eu vou comer, que esse 6 seria a fome que eu estou nesse momento. 7, estou com fome, aquela sensação de vazio no estômago e a barriga já tá roncando baixinho. Na verdade, a minha sensação nesse momento seria entre 6 e 7, minha barriga já tá começando a roncar. Nível 8, tô com muita fome. O estômago está roncando, estou com fraqueza e dor de cabeça. Aqui a coisa já começa a ficar difícil. Nível 9, cara, eu tô faminta. Sabe aquela sensação que você tá com tanta fome e parece que a fome até já passou? E eu já começo a ficar com sinal de mau humor. Gente, eu escrevi mau humor de algum jeito aqui tá errado, ó. Porque aqui eu escrevi com L, aqui eu escrevi com U. Me corrijam aí nos comentários qual é o jeito certo de escrever mau humor. Depois eu vou procurar no Google, mas aqui saiu errado. Falha nossa. E aqui no nível 10 eu tô com uma fome de leão. Eu como o que tiver pela frente, porque eu tô com muita, muita fome. Então dá pra perceber como que a fome física, ela vai aumentando devagar. E um outro ponto é que a fome física sempre desaparece depois que a gente come. Então eu comi, fiquei saciado, acabou minha fome física. Aí, novamente, ela vai demorar um tempo pra eu conseguir perceber novamente. Já a fome emocional, ela tem um outro objetivo, que é acalmar, aliviar alguma emoção negativa. Então, é uma fome que ela aparece do nada, ela aparece de repente, ela tem uma urgência, ela aparece nesse momento de euforia em que a gente tem uma emoção muito latente. E ela pode aparecer, inclusive, quando a gente ainda está saciado da última refeição. E diferente da fome física, a fome emocional, ela é totalmente seletiva. Então, não é um prato de arroz e feijão que a gente quer, não é um ovo cozido, não é uma salada. Geralmente, a gente busca alimentos hipercalóricos, porque ela atua diretamente no nosso senso de recompensa do nosso cérebro. E a melhor recompensa para o nosso corpo, para ativar o nosso prazer palatável, são os alimentos que têm combinados açúcar e gordura.
Então a gente vai procurar um bolo, a gente vai procurar um sorvete, um chocolate ou uma pizza, né? Alimentos também ricos em sal, um salgadinho, uma pizza, um lanche, coisas que são muito gostosas, muito hiperpalatáveis, para que a gente tenha esse prazer, essa satisfação e isso alivie a emoção que a gente está sentindo. E ainda que a gente coma esses alimentos, essa fome emocional ela ainda pode persistir, porque ela é temporária. Então a gente come, alivia, só que logo novamente ela ainda volta porque a gente ainda quer usar a comida para aliviar o que a gente está sentindo. Só que depois de um tempo, isso acaba, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente sente culpa, a gente sente tristeza, a gente sente arrependimento e isso faz com que a gente se mantenha preso no ciclo. E aí todo esse contexto faz com que a gente comece a enxergar a comida de uma forma distorcida. Então a gente começa a criar uma relação ruim com a alimentação, justamente porque a gente tem picos em que a gente come muito e depois a gente tende a compensar e ficar sem comer e passar fome, se restringir. E esse ciclo pode desencadear um transtorno alimentar, como no meu caso foi o transtorno de compulsão. E aí agora que a gente já conseguiu entender qual a diferença da fome física para a fome emocional, o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa situação? Aqui a gente tem que começar a buscar consciência na hora de comer. Porque como eu falei lá no começo do vídeo, o comer emocional, ele se torna um hábito. E o que é um hábito? É um comportamento que ele foi reforçado tantas vezes, repetido tantas vezes, que ele se tornou automático no nosso cérebro. Então, sempre que eu tenho uma emoção ruim, que eu passo por um desconforto, meu cérebro já sabe, ó, faz ela comer. Quando ela busca a comida, ela alivia. Como isso já deu certo muitas e muitas vezes, é o caminho padrão que o nosso cérebro sempre vai buscar. Então, pra gente começar a mudar esse comportamento, primeiro a gente tem que estar consciente. E para a gente estar consciente, a gente precisa primeiro começar a identificar qual fome a gente está sentindo. Então, na hora de comer, você vai se perguntar: eu tô sentindo algum sinal de fome física? Eu tô sentindo meu estômago vazio, minha barriga tá roncando, eu tô com dor de cabeça, eu tô mal-humorada. Quanto tempo faz que você já fez a sua última refeição? Ó, eu, por exemplo, agora é 1h da tarde, eu fiz a minha refeição, meu café da manhã às 10 da manhã. Então, 10, 11, 12 e 1. Já fazem 3 horas que eu comi, por isso realmente eu posso estar com fome física. Você está com sede? Esse daqui é batata. Muitas e muitas vezes a gente acha que a gente está com fome, mas a gente está com sede. Inclusive, a desidratação, ela também causa mau humor, também causa dor de cabeça e também causa irritabilidade, que são sinais da fome física também. Então, é sempre importante tomar umas goladas de água para ver se realmente é fome física ou se só era sede e dá para aguentar mais um pouco. E a última pergunta seria aquela que eu já citei: você comeria um prato de arroz e feijão? Porque quando a gente realmente está com fome, é comida que a gente quer. E aí, para entender se você tá com fome emocional, começa a perceber: eu tô com alguma emoção latente? Tô com uma tristeza, tô com uma frustração, uma ansiedade, eu tô estressada, eu tô cansada, o que tá acontecendo? E uma segunda questão: você quer comer algum alimento específico? Ah, eu tô com fome, mas é fome de bolo. Ou é fome de pizza, ou é fome de lanche. Geralmente, alimentos hipercalóricos, esse desejo, essa necessidade por esse tipo de alimento, pode indicar uma fome emocional. E se for fome emocional, um segundo ponto é começar a buscar outras opções de comportamentos para lidar com essa emoção sem recorrer à comida. Então eu coloquei alguns pontos aqui que podem ajudar. O que eu posso fazer para eu me distrair? Para eu sair do contexto? Eu consigo dar uma volta no quarteirão, eu consigo ouvir uma música, eu consigo colocar uma série para assistir, para eu sair daquele furacão emocional que eu tô sentindo ali, que tá me impulsionando a comer? Segundo, tem alguma prática de autocuidado que eu posso fazer para eu me sentir melhor? Então, por exemplo, eu consigo meditar, consigo fazer algumas respirações, consigo visualizar alguma coisa boa, consigo sair para fazer uma caminhada, consigo tomar um banho relaxante, consigo fazer uma leitura, alguma coisa que eu vá cuidar do meu mental ou do meu físico, que vai fazer eu me sentir melhor dentro desse contexto. Terceiro, tem alguém com que eu possa conversar para eu entender melhor o que eu tô sentindo? Porque muitas vezes a gente fica ruminando alguma situação, isso gera uma emoção ruim, e quando você conversa com alguém, você expõe o que tá acontecendo, a pessoa consegue te ajudar a entender, a ver por um outro ponto de vista, e você consegue manejar ou aliviar essa emoção de uma outra forma. E um terceiro ponto é: quando você for comer, esteja presente. Começa a apreciar a comida de uma forma mais inteira. Porque que acontece? Quando a gente tem esse comer emocional, geralmente a gente tá acostumado a comer muito rápido. A gente só quer colocar comida pra dentro, a gente só quer aliviar aquilo lá, e a gente acaba
criando esse hábito de comer muito rápido. Ou a gente tá sempre scrollando um feed, ou a gente coloca o celular para assistir uma série, para assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa enquanto tá comendo. Quando a gente faz isso, a gente deixa de perceber a comida, de perceber a textura, de perceber o sabor, de comer de forma mais plena. Então isso é um ponto que é muito importante começar a desenvolver. Então percebe se você não tá comendo muito rápido, evita ter alguma distração junto no momento de comer. Momento de comer, para e come, esteja presente, começa a se alimentar de uma forma com mais qualidade. E também se pergunta, como que eu me sinto depois de comer? Eu apreciei essa comida, ela me fez bem? Eu me sinto bem depois de ter comido? Será que eu fiz boas escolhas alimentares? Todas essas perguntas, esses 3 pontos, eles servem para te ajudar a trazer consciência para a hora de comer e sair do automático. A gente só consegue mudar um comportamento quando a gente sai do automático. Mas entenda que isso aqui é um processo. Demora para a gente conseguir aplicar tudo isso na prática, mas aos poucos, conforme você for exercitando, você vai perceber que é possível melhorar muito quando a gente consegue trazer consciência para a hora de comer. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou. O feedback de vocês é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também tá passando por isso, também tá em processo de emagrecimento, também pode estar usando a comida para regular as emoções. E também não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito ao YouTube distribuir o meu conteúdo e ajudar mais pessoas que também estão nesse processo. Espero que tenha gostado. Um beijo e até o próximo.